Olá, muito boa tarde. Eu sou Jonatas Costa, falando a partir de agora ao vivo, direto da redação do Correio do Povo, nesta quinta-feira, dia 28 de junho de 2018. Agora são 17 horas e 44 minutos. Nós estamos ao vivo para trazer as principais notícias desta quinta-feira e também repercutir os números das pesquisas divulgadas na manhã e na tarde de hoje. O jornal Correio do Povo divulgou com exclusividade um levantamento do Instituto Métodos sobre o governo do estado aqui para as eleições de outubro e também a preferência do eleitorado gaúcho para presidente da República. Também nesta quinta-feira, o Instituto Ibope divulgou os números para a presidência da República no eleitorado nacional. Nós vamos dissecar esses números, apresentar todos esses números para vocês. Também tem as informações pelo interior do estado. Nós temos aí pautas relacionadas às rodovias no interior do estado. Tem um caso chocante em Santa Maria. Animais foram encontrados esquartejados, mutilados nas ruas de Santa Maria e a gente vai entender melhor esse caso. Também vamos repercutir o afastamento do deputado José Otávio Germano da executiva estadual do PP gaúcho. E também o pedido, a ordem de soltura do ex-deputado, o deputado cassado Eduardo Cunha, preso desde 2016 na Operação Lava Jato, mas já adianto, ele não deve ganhar liberdade, apesar de ter ganhado esse processo pelo STF. Eu explico tudo a partir de agora, as principais notícias do estado. Eu agradeço muito a sua participação. Peço que você participe com a gente enviando comentários, dizendo de onde você está nos assistindo, qual a sua opinião sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Também repassando informações, afinal de contas, esse é um momento onde a redação do Correio do Povo pode conversar com você e vice-versa. Agradeço a sua participação e vamos direto para os números da pesquisa Métodos. Nós estamos em ano eleitoral, às vésperas de iniciar o processo de registro de candidaturas e por isso essas pesquisas elas são aguardadas com muita expectativa. Sem delongas, eu vou para a primeira tela que mostra os números da pesquisa Métodos divulgada hoje pelo Correio do Povo. Para governo do estado. Esse é o primeiro cenário onde é estimulado ao candidato, aos eleitores, apresentado a cartela de candidatos e ele então define em quem prefere votar. Neste cenário de primeiro turno, nós temos o atual governador do estado, José Ivo Sartori, do MDB, com 17,5% das intenções de voto, seguido de Jairo Jorge, do PDT, com 10% das intenções de voto, depois Miguel Rosseto, PT, com 8,1% dos votos, em quarto lugar, Eduardo Leite, do PSDB, com 8% dos votos, depois Luiz Carlos Reis, do PP, com 5,1% dos votos, temos também Roberto Robaina, do PSOL, com 3,7% dos votos, da intenção de votos, Matheus Bandeira, do Novo, com 2,1% das intenções de voto, e Abigail Pereira, do PCdoB, com 1,3% das intenções de voto. Brancos e nulo nessa simulação somam 22,6%, não sabe 21,6%. Lembrando que essa pesquisa Métodos tem 3 pontos percentuais, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Neste caso, os candidatos Jairo Jorge, Miguel Rosseto e Eduardo Leite concorrem aí a uma vaga ao segundo turno neste momento, né, da pré-campanha que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Foi também estimulado cenários de segundo turno. São 7 cenários de segundo turno que você começa a ver aí na tela e a gente vai tocando um por um. No confronto de segundo turno entre Jairo Jorge, do PDT, e José Ivo Sartori, do MDB, Jairo Jorge ganha com 38,1% contra 26,5% de Sartori. Branco e nulo 23%, não sabe 12,4%. Num cenário entre o atual governador José Ivo Sartori e Miguel Rosseto, do PT, Rosseto ganha de 33,1% das intenções de voto contra 29,7% das intenções de voto. Branco e nulo somam 25%, não sabe 12,2%. Terceiro cenário de segundo turno entre Eduardo Leite, do PSDB, e José Ivo Sartori, do MDB. Eduardo Leite aparece na frente com 32,1% dos votos, seguido de Sartori com 27,4% dos votos. Branco e nulos 27,6%, não sabe 12,9%. No cenário entre Reis, do PP, e Sartori,
nós temos 29,2% das intenções de votos para o Heinz e 27,1% das intenções de voto para Sartori. Branco e nulos 29,5%, não sabe 14,2%. Temos ainda mais 4 cenários de segundo turno. Mais 3 cenários de segundo turno. No quinto cenário já apresentamos 4. No quinto cenário, Jairo Jorge, PDT, contra Miguel Rosseto, do PT, nós temos 35,1% para Jairo Jorge, 20,5% para Rosseto. Brancos e nulos, 26,7%, não sabe, 17,7%. No cenário entre o pedetista e o tucano, nós temos 35,5% dos votos para Jairo Jorge, 21,4% das intenções de voto para Eduardo Leite. Branco e nulo, 25,8%, não sabe, 17,3%. No último cenário de segundo turno, entre o tucano e o petista, Eduardo Leite e Miguel Rosseto, temos 30,3% para Eduardo Leite, 24,8% para Miguel Rosseto. Branco e nulo, 27%, não sabe, 17,9% dos votos. Você vê, portanto, que estes cenários de segundo turno, nós temos que, apesar do candidato Sartori, do atual governador Sartori, estar em primeiro lugar na intenção, na pesquisa estimulada de primeiro turno, no segundo turno, Sartori perde para todos os oponentes que foram confrontados nessa pesquisa, pelo menos neste momento. Lembrando que a pesquisa tem margem de erro de 3%, foi realizada pelo Instituto Métodos e encomendada pelo próprio Instituto Métodos, entre os dias 19 e 25 de junho deste ano, com 1.000 entrevistados em 25 municípios, possui margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo RS-05933/2018. É importante a gente passar esses dados pelas questões legais, já que nós estamos num ano eleitoral. Vamos ver presidência da República no eleitorado gaúcho. Nós temos aí a preferência dos gaúchos na presidência aqui para candidatos à presidência. 2 cenários foram montados. Um deles com o Lula, outro sem o Lula. Nesse cenário que você vê aí, é o cenário que já não está o ex-presidente Lula. Sem ele, nós temos Jair Bolsonaro com 26,3% das intenções de votos, seguido da Manuela Dávila com 8,3% dos votos, depois Ciro Gomes, 7%, Marina Silva, 6,7%, a Fernando Haddad, no lugar do ex-presidente Lula, com 6,5% dos votos, a Geraldo Alckmin, do PSDB, com 5,5% dos votos. Depois nós temos Henrique Meirelles, 1,8% dos votos, João Amoedo, do Novo, 1,2% dos votos, Guilherme Boulos, do PSOL, 1,2% dos votos, César Maia, do DEM, 0,7%, e Flávio Rocha, do PRB, com 0,5% dos votos. Brancos e nulos nessa simulação 21,9%, não sabe 12,4%. Mas agora eu quero mostrar para vocês, isso nós estamos falando de intenção de voto dos gaúchos, a pesquisa Métodos. Vamos agora para o cenário com o ex-presidente Lula na disputa. Neste cenário, o ex-presidente Lula empata tecnicamente com Jair Bolsonaro, que aparece numericamente na frente do petista aqui no estado. Jair Bolsonaro do PSL, 23,3%, Lula do PT, 22,4%. Neste cenário, a Manuela está em terceiro, com 6,4%, seguida da Marina, com 6,1%. Depois o Alckmin, 4,1%. Ciro Gomes tem 3,3% dos votos. Henrique Meirelles, do MDB, 3,1%. Depois o Álvaro Dias, do PSDB, 2%. 1,4% João Amoedo, do Novo, depois Guilherme Boulos, do PSOL, com 1,1%, e depois Flávio Rocha, do PRB, 1%, e César Maia, do DEM, 0,7%. Brancos e nulos, 17,3%, não sabe 7,8%. Este, portanto, pesquisa Métodos, registrada também no protocolo RS 05933/2018, esses números do Métodos divulgado hoje com exclusividade pelo Correio do Povo, e já faço um alerta para você que está nos acompanhando, que assiste o Direto da Redação e acompanha o noticiário do Correio do Povo. Nesta sexta-feira, dia 29 de junho, o Correio do Povo divulga intenção de voto para o Senado aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando que neste ano nós temos 2 candidatos, o eleitor poderá escolher 2 candidatos, e nesta sexta-feira o Correio apresenta
também com exclusividade, esse levantamento do Métodos sobre a intenção de voto para o Senado Federal. Também será divulgado amanhã no Correio do Povo a avaliação do governo do Estado, como os eleitores gaúchos avaliam o governo de José Ivo Sartori. É amanhã, nas páginas do Correio, também no site, e obviamente estaremos aqui à tarde repercutindo esses números. Mas não acabou ainda, vamos continuar em eleições, porque hoje também foi divulgado pesquisa Ibope. E eu começo falando sobre a avaliação do governo Temer. Isso porque, novamente, a avaliação do governo bateu recorde negativo. Aí você vê nas imagens os números da pesquisa Ibope, divulgada hoje. 79% dos entrevistados consideram o governo Temer ruim ou péssimo, 16% regular e apenas 4% consideram ótimo ou bom. 1% ainda avalia, não respondeu, não sabe ou não respondeu ao questionamento. Você vê aí o histórico das avaliações da pesquisa Ibope, da avaliação do governo Temer, e é possível verificar que esse índice, 79%, é um valor bastante alto, é um recorde de reprovação do governo Temer. Vamos dar uma olhada agora na pesquisa Ibope para presidente. Vamos aí, agora, na tela. Presidência Ibope no cenário sem o ex-presidente Lula. Nós temos Jair Bolsonaro, do PSL, liderando com 17%. Lembrando que agora nós estamos falando de números nacionais, não são mais números do Estado, aqui do Rio Grande do Sul. É a preferência do eleitorado nacional. 17% Jair Bolsonaro, seguido de Marina Silva, 13%. Depois vem o Ciro, com 8%, o Alckmin, com 6%, o Álvaro Dias, do POD, com 3%, o Collor de Mello, do PTC, com 2%, o mesmo valor do Fernando Haddad, do PT, neste cenário em que Lula não está. Depois nós temos Flávio Rocha, do PRB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Levi Fidelix, do PRTB, Manuela Dávila, do PCdoB, Rodrigo Maia, do DEM, e Goulart Filho, do PPL, todos com 1% das intenções de votos. Outros, com menos de 1% de votos, também somam 1% das intenções de voto. Essa pesquisa, eu vou trazer para vocês, a nossa tela acabou que não está na tela os números com o presidente, com a pesquisa, os números com o cenário com o ex-presidente Lula no páreo. Eu já passo esses números para vocês. Antes disso, eu quero destacar que essa pesquisa do Ibope foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e foi realizada entre os dias 21 e 24 de junho de 2018, com 2.000 entrevistados, possui margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, intervalo de confiança de 5%, 95%. Está registrada no TSE sob o protocolo BR-02265/2018. Este, portanto, os números para a presidência da República no país, divulgado pelo Ibope. Também tivemos, nessa pesquisa do Ibope, assim como na pesquisa do Métodos aqui no estado, os cenários de rejeição, rejeição aos candidatos, e também na espontânea, onde os entrevistados eles não apresentam-se nomes para eles e eles apenas podem falar, citar qualquer nome. Esses dados dessa pesquisa tem no site do Correio, você pode acessar ali, e também foi divulgado hoje na edição impressa do Correio, e a edição do Ibope também está no site do Correio. Eu quero... Como a gente está ao vivo, vou me permitir procurar aqui, porque nós acabamos, por um erro aqui da nossa produção, meu, no caso, que não montei, eu quero trazer para vocês os números do cenário onde Lula aparece. Lula tem 33% dos votos, seguido de Bolsonaro com 15%, Marina tem 7% dos votos, Ciro 4%, Geraldo Alckmin 4%, Álvaro Dias 2%, Manuela Dávila, Fernando Collor de Mello, Flávio Rocha, Levi Fidelix, João Goulart Filho, todos com 1% de votos. Temos ainda 2% de votos para candidatos com menos de 1%, brancos e nulos 22%, e não respondeu 6%. Todos esses números estão lá em detalhes no site do Correio do Povo. Portanto, nesse cenário da pesquisa Ibope de hoje, Lula e Bolsonaro aparecem na frente, Lula com 33%, Bolsonaro com 15%.
Bom, esses são os dados das pesquisas divulgadas hoje. Lembrando que, reforço, amanhã, na edição de sexta-feira, dia 29 de junho, o Correio do Povo traz os números para o Senado Federal aqui no estado do Rio Grande do Sul e também a avaliação do governo do estado e do governo de José Evo Sartori, números que serão divulgados amanhã nas páginas do Correio do Povo. Vamos seguir falando agora ainda no campo da política, isso porque nós tivemos dois casos importantes para destacar. Um deles faz referência ao deputado federal José Germano. Está aí a imagem dele. Ele foi afastado das funções exercidas na comissão executiva e no diretório estadual do partido. Em nota divulgada, o PP informou que esse afastamento é devido aos, abre aspas, fatos lamentáveis no campo moral e da ética. Foi divulgado pela imprensa ao longo dos últimos dias uma suposta dívida que transexuais cobraram o deputado na frente da casa dele, a Brigada Militar teve que intervir naquele momento e, portanto, o partido hoje enviou essa nota, divulgou essa nota e vai enviar uma espécie de dossiê do caso para análise do Conselho de Ética do PP, que pode, inclusive, denunciá-lo ao Diretório Nacional do partido. Caso isso aconteça, um processo ético-administrativo pode ser instaurado contra o deputado, mas apenas a Executiva Nacional pode afastá-lo da legenda. Lembrando que esse afastamento das funções exercidas na Comissão Executiva e no Diretório Estadual não tem relação, pelo menos por enquanto, com as eleições desse ano, e o partido deve divulgar a lista de candidatos no final do mês que vem. Portanto, não está descartada a participação do deputado na campanha deste ano de 2018. Outro caso importante da política que eu chamo a atenção para você é do deputado cassado e preso Eduardo Cunha. Isso porque o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, decidiu agora no meio da tarde desta quinta-feira, soltar o ex-deputado por uma decisão, por uma investigação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. No entanto, ele continua preso, isso porque ele tem outros 2 pedidos de prisão. Além desse pedido de prisão emitido pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que envolve caso de suspeita de superfaturamento na Arena das Dunas, da Copa lá de 2014, a gente está em plena Copa de 2018, e a gente já falou aqui, obras em Porto Alegre que ainda não foram concluídas para a Copa de 2014, e temos também, neste caso, deputado político preso por obras superfaturadas na Copa de 2014. Pois bem, Eduardo Cunha recebeu esse pedido essa ordem de soltura, neste caso, envolvendo a Arena das Dunas, lá no Rio Grande do Norte, mas ele tem outros 2 casos envolvendo a Justiça do Paraná e de Brasília por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras e na Caixa Econômica Federal, por isso ele continua preso. Mas é de se destacar esse pedido aí, essa ordem de soltura do ex-deputado Eduardo Cunha, emitido nesta tarde pelo STF, mas, por enquanto, pelo menos, ele continua detido em função desses outros dois casos. Antes da gente fazer um giro pelo interior, eu quero destacar que eu ainda vou trazer hoje aqui, no Direto da Redação, um caso sobre o aparecimento de animais mutilados em Santa Maria. A gente vai tratar desse assunto aqui, é um negócio realmente chocante que aconteceu em Santa Maria, inclusive a Câmara de Vereadores do município está investigando o caso. Mas, antes disso, eu quero falar sobre Santa Rosa, isso porque hoje a UTI de um hospital de Santa Rosa, do Hospital Dom Bosco, foi fechado. Quem explica para a gente melhor esse caso, por que essa UTI foi fechada, é o nosso repórter na região, o Felipe Dornelles. Vamos dar uma olhada. A Vigilância Sanitária de Santa Rosa interditou a UTI do Hospital Dom Bosco na tarde desta quinta-feira. A interdição ocorreu após uma denúncia anônima que chegou até a Fundação Municipal de Saúde da cidade. Após a denúncia, a equipe da vigilância veio até o hospital e constatou a presença de um paciente dentro da UTI. A reportagem ainda não conseguiu contato com a direção do hospital. Aí, portanto, a UTI do hospital foi fechada porque a Vigilância de Saúde entendia que o hospital não podia nem estar, a UTI não podia nem estar aberta. Nessa semana ainda teve o caso de um óbito suspeito neste local, então foi decidido fechar a unidade para que as medidas fossem adotadas para garantir a segurança dos pacientes.
Antes de continuar no nosso giro pelo interior aqui, eu quero avisar você que está nos acompanhando de uma matéria, uma informação que surgiu agora, de um tiroteio em uma redação de um jornal nos Estados Unidos. Temos pelo menos cinco mortos? Pelo menos 5 mortos nesse tiroteio na redação de um jornal nos Estados Unidos. Eu ainda vou trazer mais informações sobre esse caso aqui no Direto da Redação, informação que saiu agora, nós começamos a apurar e já vamos trazer para você mais detalhes dessa situação. Antes disso, eu volto aqui para o estado para falar sobre asfaltamento na RS 591, lá em Ametista do Sul e Frederico Westphalen. Quem tem as informações é Agostinho Pelvisan. Vamos dar uma olhada. A empresa responsável pela elaboração do projeto de asfaltamento da RS 591, trecho de 11,5 km de Frederico Westphalen, mais precisamente do distrito de Castelinho, até a cidade de Ametista do Sul, já concluiu o trabalho. É uma empresa contratada pelas prefeituras de Frederico Westphalen e Ametista do Sul a um custo de menos de R$50 mil. O projeto, que teria um custo total de quase 200 mil, será efetuado, o projeto final, pelo curso de Engenharia Civil da Universidade Regional Integrada, aqui de Frederico Westphalen. Segundo as administrações municipais de ambos os municípios, esse projeto será posteriormente doado ao DAER. A partir daí, o DAER vai tentar obter os recursos necessários para asfaltar essa rodovia. Esse trecho é importante porque vai ligar a BR-386, aqui em Frederico, até a Ametista do Sul, que é a capital mundial das pedras ametistas. Em Ametista do Sul, chegam turistas de várias partes do mundo. São 200 jazidas, são garimpos, onde são extraídas as pedras ametistas que são comercializadas em várias partes do mundo. Aí, portanto, informações sobre as melhorias nessa região lá de Ametista do Sul, mas também nessa região lá de Frederico Westphalen, nós temos a recuperação da BR-386. Também foi anunciada obras de melhoria no valor de R$22 milhões. Vão ser 74, quase 75 quilômetros de recuperação na BR-386, na Estrada da Produção, entre Iraí e Boa Vista das Missões, na metade norte do estado. O contrato vai vigorar até 2020 e as obras também vão passar ali por Frederico Westphalen e Seberi. Ainda falando em obras em rodovias, nós temos o pessoal da região metropolitana, você que mora aqui em Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre, principalmente o pessoal que vai não só o pessoal que vai para o litoral no verão, mas também os moradores da região. Lá a gente já falou aqui sobre esse assunto no entroncamento da 118 com a RS 040. Nós vamos começar obras de um viaduto para conseguir desafogar esse entroncamento. E hoje começou as obras, não começaram as obras, começaram os desvios para que comecem as obras naquela região. Quem tem as informações dali é o Newton Magalhães, ele é engenheiro civil da Prefeitura de Viamão e explica como é que vai acontecer essa interrupção no trânsito. Então você de Viamão, Cachoeirinha, Alvorada, Porto Alegre, fica atento nas informações do trânsito ali na RS 040. Nós gostaríamos de fazer um alerta a comunidade que passa pelo município de Viamão, principalmente a do litoral norte, e pessoal de Gravataí, Cachoeirinha e Porto Alegre, que no dia 28, quinta-feira, nós estaremos implantando os 3 desvios que vão fazer parte da execução da obra do viaduto da 118 com a 040. Uma obra muito desejada, mais de 40 anos por parte da comunidade, e está acontecendo nesse momento. Infelizmente, a gente vai pedir a compreensão dos viamonenses aqui do centro, que vão estar sendo afetados durante 6 meses num sentido e depois 6 meses no outro sentido, sofrendo então essa mudança de trânsito, para que possa acomodar 50% do fluxo dessa rodovia durante 6 meses e depois no outro sentido durante 6 meses. A gente sabe que existe transtorno, que toda obra traz transtorno, mas o futuro será muito melhor do que é o presente. Eu quero mostrar para você ainda referente a este assunto, as imagens do desvio que vai ocorrer ali na RS 040. Aí está
as informações. No site do Correio do Povo, claro, tem todos os detalhes sobre esse desvio que vai acontecer nesse entroncamento ali para o pessoal, para os moradores, quem precisa passar pela região. Bom, e ainda na região metropolitana, vamos falar de São Leopoldo, isso porque nesse final de semana, amanhã, a Prefeitura vai fazer uma oficina sobre a questão da saúde da população LGBT. Quem tem as informações é a Stephanie Sander. A Prefeitura de São Leopoldo realiza nesta sexta-feira uma oficina para falar da saúde da população LGBT. A atividade, que ocorre durante todo o dia, é voltada para todos os profissionais da pasta. Quem explica melhor a atividade, que é alusiva ao dia de hoje, do orgulho LGBT, é o secretário de Saúde de São Leopoldo, Ricardo Charão. Olá a todos e todas. Na manhã da sexta-feira dessa semana, a Secretaria Municipal de Saúde de São Leopoldo, em parceria com a Coordenação de Saúde da População LGBT do Estado, nós vamos estar promovendo uma oficina na Escola de Gestão do nosso Centro Administrativo Municipal sobre saúde da população LGBT. Essa oficina é voltada para profissionais da nossa rede municipal de saúde e também trabalhadores das secretarias de Educação, Segurança e Direitos Humanos do nosso município. Essa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde que vem implantando gradativamente as chamadas políticas de equidade no SUS, ou seja, dá uma atenção diferenciada para populações que têm características, próprias que devem ser consideradas e levadas em consideração nas horas da atenção à saúde. Bom, e eu falei sobre aquele caso em Santa Maria dos animais que foram encontrados animais na rua General Neto, 2 gatos e 2 cachorros, 1 gato e 2 cabeças de cães. Eles estavam ao lado de um container e estavam sem os olhos, mutilados. Bom, esse caso gerou uma repercussão lá em Santa Maria, encontrar esses pedaços desses animais pela cidade e, portanto, foi a pauta, inclusive, na Câmara de Vereadores, que deve auxiliar na investigação. O delegado Carlos Alberto Gonçalves coordena essa investigação e a veterinária Marlene Nascimento conversou com a nossa reportagem para explicar melhor como é que foi essa situação macabra lá em Santa Maria. A gente está chocada, né? Porque é uma coisa bem estranha. São animais que foram descartados assim, limpos, numa calçada, num lugar central, em frente a uma delegacia de polícia, né? E foram animais que foram mutilados, foram retirados os olhos, foram suturados com fio cirúrgico. Então a gente não pode dizer mais o que aconteceu no laudo da universidade. Então os animais foram caminhados para a universidade, depois do laudo a gente vai fazer BO e tomar as providências, né? Para que isso aí seja apurado, porque é um caso bem grave. Eram 2 cães inteiros, com os olhos retirados, e mais 2 cabeças de cães com olhos retirados e 1 gato com os olhos retirados. Então é uma coisa bem anormal, não me parece que seja coisa de ritual, né? Mas a gente agora com os laudos a gente vai saber mais. Bom, a situação realmente é macabra. No site do Correio do Povo e na edição impressa também vão ter mais detalhes sobre essa história, a gente continua acompanhando, mas agora eu interrompo o noticiário local para ir direto para falar sobre a situação nos Estados Unidos. Eu reportei aqui, informei para vocês durante a transmissão de um tiroteio com pelo menos 5 mortes na redação de um jornal nos Estados Unidos. Aí vocês têm as primeiras imagens desta situação. O tiroteio ocorreu na redação do jornal Capital Gazette, em Anápolis, no estado americano de Maryland, e deixou pelo menos 5 mortos feridos e outros feridos graves. Ainda não temos informações sobre o número de feridos graves. O atirador que abriu fogo nesta redação, ele disparou por uma porta de vidro do escritório, abriu fogo contra as pessoas que tiveram que se esconder embaixo das mesas, e a situação é descrita na redação como um terror, na verdade. 5 pessoas já confirmadas mortas e temos ainda um número ainda não divulgado de feridos graves, mas já está confirmado que temos feridos graves, apenas o número não foi divulgado pela polícia.
As primeiras informações que a gente tem também dos repórteres que estavam trabalhando no local e conseguiram sobreviver é que o atirador ele abriu fogo contra a redação e depois saiu do local. Também não temos as informações da polícia sobre esse atirador, se ele foi morto ou não. O edifício ali, a região toda está bloqueada, foi esvaziado o prédio. E nós seguimos acompanhando essa história. Afinal de contas, mais um tiroteio nos Estados Unidos com vítimas fatais, dessa vez na redação de um jornal. O site do Correio do Povo já começa a trazer mais informações sobre esse caso. Certamente, na edição impressa também teremos a cobertura completa sobre, infelizmente, mais um ataque a tiros nos Estados Unidos. Eu agradeço muito a participação de vocês. Lembrando que hoje nós falamos aqui sobre os números das eleições, para a intenção de voto para governo do Estado e presidente, pesquisa métodos aqui no Rio Grande do Sul, divulgadas com exclusividade pelo Correio do Povo. E nesta sexta-feira, Correio do Povo divulga números para o Senado Federal e também a avaliação do governo de José Ilvo Sartori. Eu agradeço muito a participação de vocês, os comentários que vocês nos enviaram. Fico por aqui. Amanhã eu volto com a repercussão dessa pesquisa métodos para o Senado Federal e também as principais informações da sexta-feira. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.